João está dizendo que virá alguém mais forte do que ele. Em grego, skiroteros. Virá alguém mais forte do que ele, né? Que vai fazer a limpeza do mundo. Quer dizer, é uma dimensão muito escatológica. Alguém vai vir, um agente celestial, não sabemos quem, virá para fazer a separação do joio e do trigo, né? E essa fala incomoda muito Jesus. Pô. Ele começa a perceber que não virá ninguém. Já veio esse alguém. É ele. Então, é uma descoberta dessa jornada Nazaré, não é, Judéia, e a permanência de Jesus ali foi uma viagem extraordinária, né? Um camponês extremamente religioso que não se sente plenamente representado dentro desse campo judaico, de um judaísmo tradicional, vai até João, pô. E lá vai descobrir coisas lindas, fantásticas, que mudam a vida dele, dão sentido à vida dele, né? E é uma explosão mesmo de ideias, né? De histórias que ouviu, né? Das experiências que o corpo dele trazia enquanto um explorado, um camponês violentamente explorado, né? A oposição a Roma, a oposição aos poderosos. Você está vendo também com João ali, pô. Então, isso é incrível. Mas ele tem essa discordância. Ele começa a perceber que o esquiróteros nunca virá. Por quê? Porque já veio. É ele. E é nesse momento que ele se desloca do Batista, com o Batista vivo ainda, e vai fazer o que o mestre ensinou. Pô. Então, ele vai para a outra margem do Jordão e também vai batizar. Isso está no material joanino, né? Está no material joanino. Alguém me chamava a atenção. Poxa, Vitar, você já falou, cara, que em João não tem nada do Jesus histórico, pô, né? Mas são memórias, né? Nós não estamos necessariamente dizendo ou afirmando que Jesus histórico foi para o outro lado do Jordão e batizou, né? Mas são memórias. Os caras estão ali falando dessa memória incômoda chamada Batista. Então, gente do lado de fora da comunidade, provavelmente seguidores do Batista, dizendo que Jesus era discípulo de João e que Jesus foi batizado por João. E o autor do quarto evangelho está refutando, está batendo nisso, está criticando e está dizendo, né, Jesus batizava, porra. E aí que veio o problema, quando ele escreve um negócio desse, né? Se vocês olharem se vocês lerem Marcos, ou Mateus, ou Lucas, esses caras nunca falaram que Jesus batizava. Essa informação aparece no quarto evangelho, né? E há suspeitas disso. Então, no capítulo 3, versículo 22, e no capítulo 4, versículo 1, Jesus batizava. E aí tem um problema, porra. Eu tenho certeza, está na primeira versão do quarto evangelho, na primeira versão, fechada ali em torno do ano 90, provavelmente em torno do ano 100. Essa é a primeira versão. Consta isso lá, né? Então, as mais antigas tradições, memórias dessa comunidade chamada joanina, do quarto evangelho,
As mais antigas memórias falavam que Jesus batizava. Isso é que está registrado lá. Porém, no capítulo 4, versículo 2, aparece um interpolador. Esse interpolador é o que eu estou chamando de o redator final. Um cara que está atuando em cima do Evangelho e fechando o Evangelho entre o ano 130 e 150. Esse redator está intervindo no texto e está dizendo o seguinte: olha, muito embora não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Por que esse tema aparece? Jesus batiza na camada textual mais antiga, que é o capítulo 3, versículo 22, capítulo 4, versículo 1. Essa é a camada mais antiga, primeira versão do Evangelho. Na segunda versão, está lá dizendo, muito embora não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Essa é a versão mais nova. É uma camada sobre camada. Vejam como um evangelho vai sendo costurado, né? As gerações que vão entrando vão agregando ideias e essas ideias precisam aparecer nesses textos. Então, isso é muito legal. Por que ele não pode batizar? Um gaiato lá perguntou, quando Jesus batizava, tal como é a história que circula aqui entre nós, quando Jesus batizava, o Espírito Santo se fazia presente? Esse foi o problema. O redator final percebe que tem um problema aí, porra. Se Jesus batiza e eles, cristãos, joaninos, né, batizam, e quando batizam, tem o Espírito Santo lá presente, né, na vida daquele novo crente, ele viu o problema. Qual era o problema? Se Jesus, né, mal deixa o movimento do batista e vai batizar, não tem espírito, né, cara? Então, a mão que escreveu o capítulo 4, versículo 2, é a mesma mão que escreveu o capítulo 7, versículo 37 a 39. Será que é isso mesmo? Deixa eu abrir aqui o texto, porque às vezes eu também vou falando de memória, e memória é uma coisa linda, né? Porque ela agrega coisas que, às vezes, é isso mesmo. Posso ler para vocês? Me permitem? Eu leio aqui rapidinho. São 2 pequenos versículos. Olha só, capítulo 7, anotem aí. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e gritou: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, tal como disse a Escritura, da sua barriga fluirão rios de água viva. Agora é o ponto alto do bagulho. Ele disse isso acerca do Espírito que iriam receber aqueles que acreditavam nele, pois o Espírito não existia ainda, porque Jesus ainda não fora glorificado. Quem escreveu, quem interpolou, lá no capítulo 4, versículo 2, dizendo, muito embora não era Jesus quem batizava, e sim seus discípulos, escreveu também o capítulo 7, versículo 37 a 39. É a mesma mão. Os caras estão intervindo no texto, corrigindo o texto. E qual era o problema? Né? Para o redator final do quarto evangelho, enquanto Jesus estava vivo, não existia espírito. Ele precisa morrer, ressuscitar, ascender aos céus,
e o Espírito vir, né, posteriormente sobre a comunidade. Por isso, o interpolador, ou como eu prefiro chamar, o redator final, intervém no texto, altera a camada mais antiga do texto. A camada mais antiga dizia Jesus batizava. A camada mais recente está dizendo não, ele não batizava. Quem batizava eram os discípulos dele. Por quê? Porque enquanto ele não tivesse sido glorificado, não existiria Espírito.